Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos à nossa aula 13, né, da disciplina de empreendedorismo e orientação profissional do Coutec. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre marketing pessoal, né? Continuando a nossa aula 12 lá em sala de aula, né? Introduzindo um novo tópico aqui. Com a nossa aula de hoje, eu quero responder a seguinte pergunta, né? Quais são as semelhanças e diferenças entre você e uma empresa? Porque o tópico da disciplina mesmo, né, ele está falando aqui, o empreendedorismo, está mais relacionado aqui com empresas, né? Apesar de você ter o intraempreendedorismo, o intraempreendedor, mas geralmente quando a gente fala em empreendedorismo está relacionado à empresa. E tem a parte de orientação profissional que está mais ali do lado de pessoa, né? Não de empresa, do lado pessoal, profissional. Então, como é que essas duas aqui se relacionam? Ou são dois tópicos totalmente distintos dentro de uma mesma disciplina? Então, a gente vai tentar responder isso e refletir sobre isso na aula de hoje, tá bom? Tudo bem. Então, começando aqui o nosso assunto, né, já que a gente está falando para desenvolvedores, é um curso de desenvolvimento de aplicativos móveis, né? É um grande erro que a gente vê aí, de maneira geral, de todos os desenvolvedores, é achar que o trabalho deles é só escrever código. Eu vou chegar no escritório, sentar na minha cadeira, ficar 8, 9 horas ali durante o dia só escrevendo código, ok? E não fazer mais nada. Só isso que é o meu trabalho. Não tem um conceito mais errado que isso, pessoal, porque hoje, principalmente com o uso da IA generativa, né, dos copilots, os LLMs aí, os grandes modelos de linguagem, não tem. Cada vez mais escrever software vai virar uma commodity, né? Qualquer pessoa vai fazer, ou com a ajuda aí do Copilot, da inteligência artificial, vai ficar simples fazer isso. Então, o que, que vai ser o diferencial do programador? O diferencial do programador vai ser pegar os requisitos do software ali, né? O que, que as pessoas, o que, que os clientes querem, e transcrever isso com a ajuda, cada vez mais, do próprio computador, né? Transcrever isso para um código, tá? Na maior parte do tempo, o desenvolvedor vai estar lidando com pessoas. Muitas vezes, para quem já trabalha, ou se vocês não trabalham ainda, perguntem a desenvolvedores, às vezes você passa o dia inteiro ou metade do dia só em reunião, fazendo reunião com o chefe, fazendo reunião com o cliente, tá? E não programa basicamente nada, tá? E mesmo o código que você programa, ele não é para outra máquina, né? Ele não é para um computador. O código que você faz é para um cliente, é para um ser humano, né? Então, todo o código ele tem como objetivo final uma pessoa, né? Não de maneira, às vezes não é de maneira final, mas às vezes de maneira intermediária, né? Um middleware aí, mas ele é utilizado por uma pessoa, tá? Então, cada vez mais vai ser fundamental a gente saber lidar com outras pessoas, sejam essas pessoas os clientes, os próprios colaboradores dentro da empresa, né? Os outros empregados aí, os seus colegas de trabalho, ou os chefes, né? Ou seu superior imediato, para a gente conseguir alcançar o objetivo profissional, porque, afinal de contas, nenhum computador vai te dar um aumento de salário, você não vai conversar, né, com ele, não é o computador que vai fazer você subir de cargo na empresa, não é o computador que vai falar que o seu software atendeu todos os requisitos dele, então tudo isso está relacionado com as pessoas. E para a gente conseguir alcançar isso, né, tem uma ferramenta dentro do marketing tradicional, que é o marketing pessoal, que é basicamente o quê? Você utilizar técnicas do marketing tradicional, só que com foco na promoção pessoal, na própria promoção, ok? Aqui quando eu falo promoção não é no sentido de desconto, né? É de se promover, tá certo? Aqui tem algumas coisas que ilustram muito bem isso. A primeira é essa imagem aqui, está dizendo assim, ó, você é o seu próprio marketing, né? Então, essa frase ela é bem verdadeira porque você em si, o que você fala, como você se apresenta, já é marketing. Você está fazendo marketing, né? Às vezes não pode estar fazendo um bom marketing, mas você está fazendo marketing. E uma segunda frase aqui, que ela explica bem isso, é que todo mundo é um vendedor. Todo mundo é um vendedor. Só que só algumas pessoas trabalham com vendas. Você está o tempo todo vendendo uma imagem, seja para o seu colega, seja para o seu namorado ou namorada, seja para o seu chefe, o tempo todo. Você está vendendo uma imagem de uma pessoa tímida, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa perspicaz, qualquer tipo. Então, o tempo inteiro você está vendendo uma imagem. Então, ou seja, o tempo inteiro você é um vendedor, apesar que, de novo, só algumas pessoas trabalharem com vendas, tá? Então, pensa bem nesses dois termos aqui, né? Que imagem que você
está vendendo hoje? Que imagem que você está passando? Qual que é o marketing que você transmite, tá? Dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho sobre isso e vê se essa imagem que você está vendendo, ela casa com a imagem que você realmente quer vender, né? Então, ou seja, o que você tem atualmente é o seu objetivo, tá certo? Dá uma pausa no vídeo e pense sobre isso, que a gente continua no próximo slide já, tá certo? Tudo bem. Então, de maneira geral, né, a gente falou que o marketing pessoal é uma parte do marketing focado na promoção pessoal, né? O marketing ele serve para a gente conectar um produto ou serviço para alguma pessoa que quer esse produto ou serviço ou que precisa dele, né? Eu preciso de um telefone, no caso de um produto, eu preciso de um atendimento médico, no caso do serviço, né? Ou eu quero fazer algum procedimento estético, que aí no caso não é precisar, é questão de desejo, né, de ter aquele serviço. O marketing pessoal, então, ao invés de ele promover uma empresa ou produto, ele vai fortalecer o nome ou imagem de um profissional, né? Qual que é o objetivo disso? Atrair mais atenção para as pessoas te enxergarem como referência para ir construindo a sua credibilidade. As pessoas veem, no caso do marketing pessoal, né, o que você é, ver que você é uma referência e ver o que você sabe, tá certo? Por quê? Qual que é a ideia de fazer isso? Qual que é a ideia de se promover? A ideia é a seguinte: não adianta você ser excelente profissionalmente se ninguém sabe disso. É uma coisa que eu falo muito, né? Não adianta eu ter a cura do câncer guardado na minha gaveta. Isso não vai gerar benefício para ninguém, isso não vai gerar lucro para ninguém, ok? Então é uma coisa que basicamente não vale nada. É a mesma coisa de não ter. Então, isso que é a questão do marketing pessoal, as pessoas saberem o que você é, o que você sabe e o que você pode oferecer para elas, tá certo? Essas pessoas podem ser seu chefe, a empresa que você trabalha, o próprio público de maneira geral, né? Como é o caso de influenciadores, os próprios clientes, ok? E tudo mais. Então, esse que é o foco do marketing pessoal. Tá. Ao contrário do que às vezes pode parecer, né? Porque quando a gente fala de marketing, as pessoas têm muito a ideia de, o marketing é para vender coisa que eu não preciso, ou é para promover produtos para eles parecerem melhores. Não é nada disso, tá? A ideia do marketing pessoal não é você vender uma imagem que não é condizente, porque isso basicamente você vai estar amplificando a fraude, né? Rapidamente, as pessoas não são ingênuas, elas vão perceber, tá? Então, não é nada disso. Algumas coisas que são bastante utilizadas aqui, né, técnicas por esse tipo de marketing pessoal, é no caso da criação de conteúdo, né, para sites, blogs, redes sociais, participar em redes sociais, né, mostrando ali mais o seu lado profissional, ao invés só do lado pessoal, publicar currículos e portfólios de maneira online. Então, se você é desenvolvedor, né, o que foi que você já fez? Tem um site, tem um GitHub lá mostrando o que você já conseguiu, tá certo? E tudo bem. Falei algumas dicas aqui de maneira geral, né? Mas como é que eu posso trabalhar esse marketing pessoal, né? Márcio, você consegue mais especificamente me falar o que eu tenho que fazer para melhorar o meu marketing pessoal? Então, a gente consegue sim. Eu vou dar aqui 13 formas da gente poder trabalhar esse marketing pessoal, tá? E a primeira delas é que todo marketing ele tem que ter um objetivo. É o mesmo caso aqui do marketing pessoal, né? Primeira coisa, o que você quer conquistar? Você quer conquistar só mais, ser mais visto como referência profissional? Você quer conseguir uma promoção? Você está desempregado, quer conseguir um emprego, tá certo? Então, a primeira coisa é ter um objetivo para saber o que você vai utilizar ali dentro da sua estratégia de marketing pessoal, tá bom? Então, ter esse objetivo e traçar metas, porque inclusive você pode ver, eu quero me tornar referência aqui em desenvolvimento de aplicativos mobile multiplataforma. Só que hoje eu só sei trabalhar com Java, ou só com Kotlin, eu só sei desenvolver para iOS, então tem que aprender alguma outra linguagem, tem que aprender a trabalhar com uma outra plataforma. Então, isso pode, inclusive, você vai conseguir ver, né, que você precisa de qualificação, precisa de treinamento para isso, tá? Então, a primeira coisa, tem um objetivo, o que você quer, e trace metas. O que são as metas? Os pontos que você tem que passar para conseguir aquele objetivo, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é
é posicionar-se de maneira coerente, né? Então, a gente está falando aqui de construir uma credibilidade. Credibilidade envolve confiança. E os dois, confiança e credibilidade, é assim: você demora anos para poder conquistar e segundos para poder destruir, né? Igual está falando aqui, ó. Credibilidade você não vai conseguir construir do dia para a noite, mas você vai conseguir perdendo um único tweet que você fizer. Você está construindo uma imagem de uma pessoa mais centrada, né? E de repente, sei lá, está muito na moda agora, faz um tweet lá com certo extremismo político, né? Então, de uma hora para outra, num único tweet, igual a gente está falando, você consegue acabar com toda essa imagem que você construiu de pessoa centrada, tá certo? Então, a ideia aqui é que você seja congruente entre as suas ações e o que você prega, tá certo? Entre as suas ações e a sua atuação. Então, aqui, evitar ao máximo contradição, né, em relação ao seu perfil profissional que você está construindo e as suas ideias, tá certo? Uma outra coisa também é evitar falar mal de lugares que você trabalhou, tá? Falar mal de colegas, falar mal de, a gente está falando de empresas, evitar fofocas, né? Aqui já falando dentro do trabalho, tratar de assuntos pessoais, tentar evitar ao máximo isso, né? Principalmente quando são assuntos desagradáveis, problemas, esse tipo de coisa durante o expediente, né? A maioria das vezes a gente não, pessoas não precisam saber disso, né? E principalmente cumprir as promessas que você fizer, né? Não só quando você é um colaborador da empresa, cumprir o que você fala para o seu chefe, ou o contrário, né? Eu acho que isso é um pouco mais ainda. Quando você tem uma certa posição de liderança, que você consegue liderar outras pessoas, é cumprir as promessas para você conseguir construir, né, esse perfil de credibilidade, tá certo? Então, a segunda dica aí é posicionar-se de maneira coerente. A terceira dica é sempre buscar a qualificação, né? É muito difícil empreendedor não, um programador que já sabe tudo. A gente nunca sabe tudo, né? Então, o ideal é que a gente nunca se acomode, principalmente nesse mundo de tecnologia. Você está o tempo inteiro aí surgindo novas tecnologias, coisas para facilitar, né? No nosso próprio curso mesmo, a gente vê a questão do Flutter. O Flutter é uma tecnologia de 2018, relativamente recente, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele tem basicamente 6 anos. O Kotlin mesmo, o Kotlin ele tornou-se a linguagem oficial aí do Android em 2017. Então, de novo, você tem aí 7 anos que o Kotlin é uma linguagem padrão, né, para o desenvolvimento Android. A própria IA, né, o IA agora está muito em moda, os copilots, ele surgiu no final aí de 2022. Então, a gente tem aí basicamente 2 anos, tá certo? Então, imagina uma pessoa que se formou ali em um desenvolvedor que hoje é sênior aí com 10 anos, né, em 2014, ele não passou por nada disso. Então, está tendo que se atualizar o tempo inteiro, tá certo? Então, o tempo inteiro a gente tem que buscar essa qualificação aí para conseguir construir uma carreira, principalmente na área de software e tecnologia, tá certo? Outra coisa, quarta dica aí, cuidado com a sua postura, né? A forma como você se porta diante das pessoas. Não é só o que você fala, não é só a sua feição, né, a parte do rosto, que vai influenciar na sua imagem, né? A sua postura, ela pode passar diversas impressões: desinteresse, tédio, soberba, ok? Soberba seria que você se sente superior às pessoas, desleixo, tá? Então, cuidar desses detalhes também, aqui a gente está indo já para os mínimos detalhes, né, do marketing pessoal, faz bastante diferença. Eu vou dar um exemplo. Repara nessas 4 poses aqui, tá? A mesma pessoa, então ela está em 4 poses diferentes. Dá uma pausa no vídeo agora e me fala o que essas impressões aí elas te passam, tá? Tudo bem. Repara que todas elas estão passando sentimentos ali de tristeza, preocupação, ok? Ou, nesse primeiro caso aqui, tédio, tá certo? Agora vamos comparar com a segunda imagem. Verifica ali todas as pessoas, aqui é uma outra imagem, não são as mesmas pessoas, né? Mas repara na postura delas. O que a postura delas passa para vocês? Dá uma pausa no vídeo aí de novo e faz uma análise de cada uma dessas 5 pessoas do lado direito aqui, tá certo? Tudo bem. Repare que em todos aqui você tem uma expressão de tranquilidade, uma expressão de calma, tá? De interesse, certo? Em todas elas, bem diferente da primeira. Aí você vai falar assim: ah, Márcio, mas
essas 5 pessoas aqui, todas elas estão sorrindo e aqui todas estão com uma expressão de preocupada. Então, não tem necessariamente a ver só com a postura. Vou fazer um teste aqui, eu vou esconder o rosto de todas elas. Analise de novo, vê se você não consegue chegar à mesma conclusão. Todas as posturas aqui, ó, elas mostram desinteresse, ok? Ou tédio. E todas as posturas aqui mostram calma, tranquilidade e interesse, mesmo você não vendo o rosto das pessoas. Então, sim, a postura, ela faz parte da sua comunicação também. Então, tome bastante cuidado com a sua postura. Outra coisa, né, relacionada aqui à postura é a questão da aparência, né? A aparência, ela vai mostrar com cuidado, uma higiene, e apesar dela não ser tudo, ela vai contar bastante. A aparência conta bastante aí na questão do marketing pessoal. Por quê? Porque ela é a sua primeira impressão, é o seu cartão de visita, né? A primeira coisa que a pessoa vai te enxergar antes mesmo de você abrir a boca é a sua aparência, né? A gente consegue fazer uma análise de uma pessoa em menos de 1 segundo da cabeça aos pés, né? Isso é natural do ser humano, é instintivo, tá? Mesmo que isso vá gerar alguns preconceitos, né? Vão gerar impressão vaga, imprecisa, isso não dá para ser evitado, gente. Então, é normal do ser humano fazer isso, né? Igual eu falei, é instintivo você fazer esse pré-julgamento da pessoa pela forma que ela se porta, tá? Se você ainda acha que, não, o que vale é o conteúdo. Então, o que queria lembrar para vocês, né, principalmente desenvolvedor de aplicativo, que um iPhone ele custa o dobro do preço de um Android, mesmo tendo as mesmas especificações. Se o que vale são as características, por que isso? Por que o iPhone se vende mais caro? Porque ele cuida de uma aparência, né? Então, a gente sabe que a Apple cuida bastante dessa questão do marketing, então até a forma como você tira a caixa, o simples portar de um iPhone, né, ele passa algumas características aí que o Android não passa, tá? Aqui tem alguns exemplos da questão da aparência. Repare que nas 3 figuras são as mesmas pessoas. Analisa aqui para mim, na primeira figura dessa mulher, né, a impressão que essa primeira figura passa e a impressão que essa segunda figura passa. São as mesmas, ok? São as mesmas pessoas. Esse aqui do meio eu acho que é o maior dos contrastes, né? É a mesma pessoa de novo. Visualiza para mim a forma como ela se apresenta na primeira figura e a forma como ela se apresenta na segunda figura, ok? E aqui também, é porque mudou bastante a forma de se vestir, né? Aqui tá todo despojado, aqui tá mais, vamos falar assim, formal. Aqui também a gente tem a mesma pessoa vestida de maneira formal. Veja como a forma do cabelo, né, a feição e toda a vestimenta, ela vai influenciar. E, de novo, né, aqui os dois estão num estilo aqui bem formal, tá certo? Então, tome bastante cuidado aí com a questão da aparência também. Sempre ter uma vestimenta para um lugar ideal, né? Aqui está mostrando uma figura. Isso aqui não é de maneira nenhuma, apesar de você estar elegante, estar formal, né? A vestimenta adequada para estar na praia, tá certo? Então, para a gente escolher a vestimenta adequada, a gente tem que considerar, primeiro, que tipo de empresa que é. Se você está se candidatando para o escritório de advocacia, que, de novo, aí sim é um ambiente mais formal, é diferente de uma vestimenta que você vai usar, por exemplo, na agência de publicidade, que é um pouco mais informal, tá certo? Qual que é o horário, né, que você vai trabalhar, que você vai para a entrevista, de manhã, à tarde, à noite? Aqui já pulando, quais são as condições atmosféricas? Está calor? Está chovendo? Está bastante frio? Então, isso também vai influenciar, tá certo? A sua idade também, né? Você tem alguns tipos de vestimentas que são para pessoas mais jovens, você tem um tipo de vestimento que fica melhor em pessoas mais maduras e assim por diante. E até a questão do tipo físico, né? Eu, por exemplo, eu sou bem magro, então alguns tipos de roupas não ficam bem em mim, igual você tem que considerar o seu tipo, né? Quem é alto, quem é baixinho, isso também vai ajudar a gente na questão da escolha da vestimenta ideal, tá certo? O que é importante lembrar no caso da vestimenta, principalmente, né, no ambiente de trabalho, entrevistas, né? Não utilizar roupa muito decotada, justa, curta ou transparente, tá?
Lembrando que você está no ambiente formal, seja no trabalho, seja numa entrevista, então nada de bermuda e camiseta ou short e chinelo, tá certo? Então, um ambiente mais formal. E nunca, independente se você está, de novo, trabalhando ou está em busca de um emprego, utilizar boné e óculos escuros, né? Imagina você como recrutador chegar alguém assim para fazer uma entrevista com você, né? É muito difícil essa pessoa ser adequada para o cargo, a não ser que seja para uma banda de pagode, igual é o caso desse senhor aqui, tá certo? Que ele é integrante de um grupo de pagode, tá certo? Então aqui você tem um exemplo, né? No caso de um ambiente de uma empresa, de tudo que eu falei para não fazer, né? Roupa, vou chamar isso aqui de decotada, justa, transparente, curta, né? E óculos escuros. Então é quase um contra-exemplo aqui, tá certo? Outra coisa que é importante a gente lembrar também é tomar bastante cuidado com unha e cabelo, né? Isso também faz parte aqui do marketing pessoal. Tomar cuidado também com brinco muito exagerado ou piercing, ok? Principalmente o excesso disso, tá bom? Raramente eles são bem recebidos. A gente tem que lembrar que no ambiente formal das empresas, ele não se desenvolve tão rápido quanto a sociedade, né? Alguns conceitos que hoje para a gente já são mais comuns no meio social, para as empresas ainda não é, tá certo? Questão das cores das roupas e acessórios, né? Para estar com harmonia, não exagerar nada de calça laranja com camisa verde, a não ser que esteja indo para uma entrevista de emprego de presidente de escola de samba, né? Então tomar cuidado aí com as cores e utilizar um perfume suave para que, né, o cheiro não se destaque mais do que as habilidades do seu currículo, tá certo? Tudo bem, então eu vou parar aqui, a gente continua na parte 2, vamos falar sobre mais algumas formas aqui, como trabalhar o marketing pessoal, tá certo? Obrigado e até a parte 2. Tchau, tchau.